Fala aí, galera. Agora vamos para a nossa 8ª aula. Essa aula ela vai ser uma aula bastante especial, que eu vou falar sobre os elementos, alguns elementos do triângulo. Muito cobrado em provas e muita gente tem dúvida sobre esse assunto. Então vou explicar para vocês direitinho, passo a passo, o que significa cada uma dessas palavras aí que provavelmente vocês já ouviram falar, mas também provavelmente não sabem o real significado de cada uma delas. Então vou falar para vocês todos esses tópicos aí que eu botei na tela do tabular pra gente. Então, a primeira coisa é a mediana. O que seria uma mediana? Como todos essas palavras, são elementos de um triângulo, então nada mais justo do que construirmos um triângulo. Então eu venho aqui em criar reta, segmento de reta, eu vou fazer um triângulo para a gente. O triângulo não precisa ser perfeito, pode ser qualquer triângulo, tanto que eu estou criando com segmentos livres, eu posso pegar e movimentar cada um deles. Agora eu vou dar nomes, a eles. Então, venho aqui. Já estão todos eles selecionados e vou dar nomes. Para cada um deles. Então, vamos lá. O que seria uma mediana, A mediana é o seguinte, eu escolho um desses três lados, Eu tenho aqui o lado AB, eu chamo ele de lado AB porque ele liga, é o lado que liga os pontos A e B, o lado BC e o lado AC, Aí você vê que a nomenclatura aqui pouco importa, O lado AB é a mesma coisa que o lado BA, Isso não faz muita diferença. Então, olha só, o que a gente vai fazer agora? Eu vou vir aqui em pontos e criar ponto médio de um segmento. Você vê que a palavra mediana, ela dá um certo sentido de alguma coisa que está no meio, médio, Então, a gente vem aqui, ponto médio. Agora, eu venho aqui e escolho um desses três lados, por exemplo, o lado AC. E esse ponto vermelho aqui é o ponto médio do segmento AC. Agora, a mediana vai ser o seguinte, ela vai ser um segmento de reta que vai ligar esse ponto médio do AC até o vértice oposto, ou seja, o ponto médio de AC quer dizer que está no lado AC. Então, o ponto que nem é A e não é C é o ponto B, ou seja, eu vou ligar o ponto médio de AC com o vértice B. Ou seja, vamos tentar... Eu vou até chamar esse ponto aqui de M, Geralmente M por quê? Médio, ponto médio. Aí o que a gente tem aqui? A mediana. Se eu movimentar esses pontos, o M continua sendo ponto médio e o segmento continua ligando o ponto médio ao vértice B. Se eu movimentar o A, tá vendo que a mediana ela está sempre no meio. Ou seja, a sua propriedade sempre se mantém. Tudo bem? Então, isso é a tal da mediana. Então, galera, o que a gente pode já tirar disso aqui? Já sabemos a mediana, A gente pode construir mais duas medianas, A mediana relativa ao ponto AB, que a gente pega o ponto médio de AB e liga com C. E também a mediana relativa ao lado BC. A gente pega o ponto médio de BC e liga até o ponto A, que é o ponto que está do lado oposto. Então, vamos tentar fazer isso. Antes ainda, eu vou selecionar esse ponto aqui, vou chamar ele de M1, porque eu vou fazer outros M's. Então, eu venho aqui, ponto médio, segmento AB. E vou chamar esse cara de M2.
venho aqui, ó, já está selecionado o ponto médio de BC. Eu venho e chamo esse cara, então, de M3. Sem nenhuma alusão a instituições de ensino aqui, hein, gente, por favor. Então, o que vai acontecer? Agora eu vou fazer as medianas. M2 até C e M3 até A. Agora, alguma coisa de interessante aconteceu aí? Sim. Tá vendo que as três medianas se encontram num ponto bem específico, né? Esse ponto aqui a gente vai chamar então de baricentro, né? Ele é o ponto de encontro das medianas. Se eu botar aqui até um ponto, criar um ponto de interseção, ele vai identificar, tá vendo? Ele consegue selecionar os três ao mesmo tempo. Por quê? Porque os três passam por esse único ponto. Vou selecionar. Aí, uma coisa interessante que acontece no Tabulai, para a gente aprender, para ter mais experiência no nosso Tabulai. Ele fala, atenção, foi encontrada uma ambiguidade, ou seja, ele não está conseguindo distinguir o que a gente quer. Por favor, selecione um objeto da lista abaixo. Ele está falando aqui, você quer botar um ponto de interseção só entre dois objetos. Então ele não sabe, como ali apareceu 3, ele não sabe se você quer o F e o G, o F e o H, ou o G e o H. Supõe-se que o F foi o primeiro segmento que a gente criou, o G foi o segundo e o H foi o terceiro. Ou seja, o F é o referente ao M1, né? O G é referente ao M2 e o H é referente ao M3. Agora, qual dos três selecionar? A resposta é, pouco importa, né? Porque qualquer um desses três que a gente acabar selecionando aqui, vai selecionar 2 e o terceiro ele nunca vai sumir da interseção. Vocês vão observar por quê. Ó, vou selecionar esse mesmo primeiro aqui, sem nenhum critério, né, aleatoriamente. Ele criou o ponto de interseção. Agora, como eu estou com a ferramenta selecionada, eu venho aqui na seta vermelha para ficar com a mão livre, né? Agora, esse ponto aqui que está selecionado, eu vou chamar ele de baricentro, só para a gente ter uma relação aqui. Esses pontos estão em verde, né? Porque eles são pontos que têm uma certa propriedade, eles dependem, eles não são pontos livres. Os pontos que eu posso realmente mexer são o A, o B e o C, que são os pontos em azul, né? São os pontos realmente livres. Agora, se eu mexer o C, tá vendo? As medianas mudam de lugar e o baricentro muda de lugar, mas continuam todas elas, independente de como eu movimente os lados desse triângulo, as medianas continuam mantendo as suas propriedades e engraçado que elas continuam sempre se encontrando nesse único ponto, e é o ponto chamado baricentro. A palavra baricentro, né, ela tem uma origem grega. O bari, né, vocês já devem ter ouvido falar, algumas pessoas, que o barômetro, né, é um instrumento que mede pressão, né, e a pressão ela vem justamente do peso do objeto. Então a palavra bari, ela tem uma origem grega que representa peso. Então o baricentro então seria o centro do peso. Algumas pessoas já ouviram falar isso como centro de massa ou centro de gravidade. Se vocês construírem numa folha de papel, né, uma folha de cartolina, construírem um triângulo como esse, traçarem as suas medianas e vão ver que vão encontrar esse baricentro, se você tentar deitar esse papel e colocar o dedo no baricentro, o que vai acontecer? Esse triângulo não vai cair. Por quê? Ele é o ponto de gravidade. Quando você coloca o seu dedo ali no ponto de gravidade, é como se todo o peso do objeto estivesse só naquele ponto. Então, ele é o nosso centro de gravidade. Como vocês já ouviram falar que o corpo também tem um centro de gravidade, que fica perto do tórax, né? É onde se concentra grande parte da massa corporal.
agora deixando um pouco da nossa biologia de lado, né? Vamos a mais uma propriedade das medianas e do baricentro. Qual é? As medianas, elas têm uma propriedade fantástica. Observe o que eu vou fazer. Segmentos. Não, perdão. É lá na ferramenta de pontos. Dividir em várias partes. Eu vou dividir em várias partes. Agora eu vou selecionar um segmento, por exemplo. Eu vou selecionar esse M2 aqui e vou pedir para ele dividir exatamente em 3 partes. O que vocês observaram? Que esse baricentro aqui é uma das partes. Então, eu dividi uma parte é de M2 até o baricentro, a outra parte é do baricentro até esse pontozinho aqui, e a terceira parte é desse pontozinho vermelho até o C. Eu vou chamar esse pontozinho vermelho de Azinho. Pronto, aí agora já sumiu esse ponto A. Agora o que aconteceu? Foi dividido em 3 segmentos, né? 3 segmentos proporcionais, ó. Se eu movimentar o baricentro, o segmento M2 até o C, essa mediana aí, ela continua dividida em 3 partes, né? É as 3 partes proporcionais. Ou seja, se eu sei o tamanho dessa mediatriz, eu sei então que a distância do baricentro à mediana então é 1/3 da distância total, né? Outra propriedade que a gente pode ver é que se a gente fazer isso com os outros, vai sempre funcionar. Eu vou dividir aqui em partes, seleciono esse segmento M3 e vou dividir em 3 partes. Tá lá, o baricentro continua sendo então um dos pontos de divisão. Eu vou dividir em 3 partes e o baricentro ele divide em 2 partes. Uma parte é 1/3 e a outra parte são 2/3. A mesma coisa vai acontecer, então, se eu utilizar a terceira mediana. Seleciono a mediana, dividi em 3 partes, e ele dividiu, e o baricentro continua sendo, então, esse ponto que divide em 3 partes. Do baricentro ao M1 é 1/3, e do baricentro até o B são 2/3 desse tamanho total. Ou seja, uma propriedade muito importante do baricentro, gente. Espero que vocês entendam, né? Sempre, se você não entendeu, volta o vídeo, vê várias vezes e tente entender essa propriedade, que essa propriedade é muito importante. Tudo bem? Só para finalizar, para a gente não deixar feio aqui, eu vou chamar esse pontozinho aqui de B e esse pontozinho aqui de C. Tudo bem, gente? Então, essa aqui são... Só com esse desenho aqui bem rebuscado, a gente já viu muitas propriedades, né? Já vimos mediana e baricentro. Já demos uma boa escavucada, né? Agora, vamos passar para as outras definições.